ao Rodolfo Landim, que é o novo presidente. Dá para dizer que há uma série de questões que haviam começado com o grupo da situação, que serão continuadas pelo grupo da oposição. Há, inclusive, funcionários que serão mantidos, mesmo estando ligados até hoje ao Bandeira, entre eles o Pablo. Como é que vai funcionar? Como é que tem funcionado a conversa? O Flamengo negocia com o Atlético na casa dos 7 milhões de euros, tá? Valor de 31 milhões e 100 mil reais. É alto, hein? Tá? Para pagamento à vista, 100%. Tá. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, o Atlético chegou a pedir ou sinalizar no mercado que ele queria 15 milhões de euros para fazer a venda do Pablo. Já percebeu que por 15 milhões de euros, um jogador de 26 anos de idade, ele vai esperar sentado e não vai aparecer ninguém disposto a pagar os 15 milhões de euros. O Pablo também tem papel importante no andamento desse negócio, porque o Pablo disse para o Mário Celso Petralha, presidente, ele é presidente do conselho, mas é ele quem manda. Ele disse para o Petralha que é a grande chance da carreira dele. O cara tem 26 anos de idade, jogou no Cerezo Osaka, no Figueirense, no Real Madrid B, e despontou no Atlético Paranaense, enfim, a grande temporada dele, e ele acha que ele pode ser extremamente útil, jogando como camisa 9 do Flamengo para a temporada de 2019. O negócio não deve envolver troca de jogadores, dinheiro, cash à vista, negocia-se algo em torno de 7 milhões de euros. O Atlético Paranaense também quer o dinheiro, porque entende que caso vença a Sul-Americana, além do título internacional, vai ter um calendário extremamente cheio no ano que vem, com participação na fase de grupos da Libertadores, Recopa e Suruga. Então, ele usaria essa grana para reforçar o elenco. Bom, é um valor alto. É um bom jogador que fez um bom campeonato brasileiro e acho que por isso o valor é alto. Vocês acham que vale esse investimento aí? O Pablo é o atacante que o Fla precisa? Eu gosto, eu faria o investimento. 30 milhões de reais, né, Nicola? 31 milhões de reais. Mas o Flamengo, a gente não está discutindo aqui tanto do que o Flamengo fez nos últimos anos para ter essa condição? Sim. Para poder investir, para poder contratar. Eu acho que o Pablo, dos últimos anos aí, especialmente depois que ele se transformou nesse atacante puro, né? O Pablo era mais jogador de lado de campo, né? Depois que ele virou um atacante bastante decisivo. O Pablo é um dos principais jogadores da temporada no futebol brasileiro. Eu contrataria muito tranquilamente, entendendo que você talvez tenha que mexer um pouquinho na maneira de jogar do time, né? Não é um centroavante clássico, mas eu acho que ele acrescentaria muito. Então, eu acho que nessas condições o Flamengo tem condição de fazer. Tô até pensando no professor do mercado aqui, pagando à vista, velho, né? Vai lá e pum. Não, quanto que é? 7? Tá, toma, convertido já na cotação do dia. É 7 do quê? De reais, de dólares ou euros? Euros. Vai regatear. Então, eu faria o negócio. Se eu sou o Atlético, eu faria o negócio também. É uma boa venda, né? É bom pra todo mundo? Acho que é bom pra todo mundo. E é bom o Pablo tá pronto pra dar esse salto? Cara, você tá numa idade que normalmente o cara tá no melhor momento da carreira, né? Sim. Tá jogando bem. Eu acho que ele tem total condição de se adaptar bem ao Flamengo. Eu gosto do negócio se ele sair. Para ficar no Brasil, ou vai para o Palmeiras ou vai para o Flamengo, porque ninguém tem bala. O valor é alto, mas o Atlético também tem que ser coerente. O Nicola falou que o Atlético não aceitou propostas de fora por 6. Então agora é daí para cima. É um jogador importante, interessante. Eu acho que até vai ser bom para o Flamengo essa coisa de mudar, de não ser o centroavantão. Essa coisa do centroavantão, o Flamengo bateu nisso, não chegou a uma conclusão, uma unanimidade, senão não estaria trazendo o Pablo. Acho que vai ser bom para o time, para o jeito do time jogar. Um jogador bem interessante. Pena para o Palmeiras, né? Também queria o Pablo e também cairia bem no Palmeiras. Cairia muito bem no Palmeiras. É que o Flamengo entende que acho que tem mais essa necessidade, porque se o Palmeiras já tivesse perdido o Borja ou o Daverson, por exemplo, aí acho que seria algo... Seria natural o Palmeiras ir atrás. Agora não sei, assim, né? O que o Pablo fez nessa temporada... Se bem que eu acho que ele joga mais que os dois. Joga mais do que os dois. Joga mais. Joga? E casa perfeitamente ao que o Felipão quer. O contexto do Davidson é um contexto único, né? É porque assim, o Pablo ele pode ser o centroavante da casquinha, o centroavante do pivô, mas ele é muito mais do que isso. Ele tem capacidade para sair da área, para se deslocar, para fazer o facão. Então é um jogador completo. É bem verdade que essa é a grande temporada da vida dele. Ele demorou muito para ter uma temporada como essa. E até conversando com o pessoal do Atlético, o pessoal me explicava que um problema de saúde muito severo do pai ajudou a explicar as últimas temporadas bem irregulares. O Pablo é muito próximo do pai e sofreu demais, chegou até a pensar em aposentadoria ou abandonar a carreira para tentar ajudar o pai.
a situação foi normalizada, o pai vive bem hoje e isso interfere no atual momento dele. 17 gols em 50 jogos. Aí você vai falar, mas 17 nem é tanto. Só que nesses 17 não tem nenhum gol de campeonato estadual. Porque o Pablo não participou de campeonato estadual. E essa é uma coisa. Esses jogos... Os números do fim da temporada, para um centroavante, o estadual costuma ser bem importante, com 10, 11, 12 gols. Se o Pablo faz 10 gols no estadual, os 17 passariam para 27. E dos 17 gols, vários são decisivos. Como, por exemplo, o da semana passada no empate em 1-1 contra o Júnior em Barranquilha. Acho que 7 milhões de euros é um valor justo. Acho que pode ser bom negócio para todo mundo, para o Pablo, para o Flamengo e para o Atlético Paranaense. O negócio só pode ser fechado, Bruno, a partir de quinta-feira. Até quinta-feira para o Atlético nem é bacana ficar... claro, por causa da Sul-Americana. Aliás, eu tô muito ansioso. Claro, todo mundo tá. Até o vovô que tá aqui tá ansioso. Mas o vovô já acordou, Romulo, ele tá mandando aqui, ó. Não seria melhor investir no Benedetto? Tenho medo que o Pablo seja um novo Cirino. E o João mandou aqui, ó. Fico perplexo. Que vocês achem... Perpleto. Como é que é? Perplexo. 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 Eu fico perpleto. O quê? Perpleto. Eu fico perpleto. Por que você fica perpleto? Per o quê? Perpleto. Perplexo. Aí. Mas ele quer o Benedetto? Ele gosta desses jogos de palavras. né? Não, e aí sabe o que é o pior? O Wagninho fica aqui na minha orelha achando que eu tô falando sério. Não, é perplexo que fala. Sim, eu sei que é perplexo. Talvez ele ache que você seja burro. Eu acho que sim. Ele tá prestando Acho que atenção sim. no programa? Hoje tá. Hoje- Mas é o seguinte, ó. O João mandou aqui, ó. Eu fico perplexo que vocês acham o Pablo uma boa contratação. Eu acho mesmo. Vocês Aí não ele viram acha que ele quem jogou uma nas boa últimas contratação? temporadas. João. Tem 26 anos e vocês não lembram dele? Falam Olha, isso só eu por não me causa de um empolgo ano. tanto assim, não, admito. Mesmo porque eu acho que o Flamengo tem o saneamento financeiro do Flamengo é realmente maravilhoso, né? Bandeira, né? Vocês adoram Bandeira, então ótimo. Mas eu queria falar grupo do Bandeira, mas dar a nota do Bandeira? parece que eu estou aqui ao lado de bandeiristas, né, ferozes. Militantes. Terríveis. O Nicola, então, um 7,5 eterno, né? Mas eu sei, então, o saneamento financeiro do Flamengo permite isso. Essas ações Permite fazer arrojadas para o bobagem. mercado nacional. Permite fazer bobagem, né? Também. Mas já vê Mas muita no também. elenco, eu gostaria também de receber informações de outros setores do campo, que eu acho que são mais Mas prioritários a no gente momento. Vai falar, não é só ele. Está Romulo. sendo ansioso. Não é só ele. Mas, para mim... Calma. Se é o Palmeiras fazendo essa contratação, você ia estar aqui, tá certo, está minando o mercado. Agora porque é o Flamengo, você O não Flamengo gosta. acho que precisa urgentemente, então, de ser quer o arrojado Pablo, então. na posição de zagueiro, em um dos laterais, Não, mas todo mundo meio-campista. acha isso. Todo mundo acha. Mas eu Uma acho que coisa isso não que vai tem que ser a inviabilizar grande notícia do Flamengo vai ser quando surgir informações de que o clube está arrojado nessas posições. Aí é uma bela aposta. Fez uma ótima temporada pelo Paranaense e eu acho que tem condição, já que não tem... É um jogador que visivelmente você não percebe que vai seduzir o mercado europeu. O único caminho dele nacional é Flamengo ou Palmeiras, diante do que acarreta de investimento para a contratação dele. E sobre, Então, é natural. sobre o que o Fantasport falou, tem muito jogador que não tem a curva de evolução regular. Porque não é um exemplo. Tem jogador que não aparece com 19, 20 anos, que vai aparecer com 24, 25, 26, faz parte. A grande vantagem é isso. O Pablo, ok, teve uma ótima temporada, mas é um cara que não tem mercado forte europeu. O fato dele não ter mercado forte europeu acaba viabilizando esse tipo de contratação dos times que têm mais condição financeira. No momento são Flamengo e Palmeiras. Ou você acha que ele já tem quantos? 25, 26 anos de idade? 26. Ele já não tem mais atenção nos mercado. coleguinhas. Essa Eu já atração não falei. tem. Não, exatamente a idade não falou, não. Falei 26 anos. Hoje eu estou sério nesse programa. Ontem eu acho que eu prejudiquei muito. Ah, você acha? Ontem eu prejudiquei bastante o programa. Hoje você não vai sentar lá, né? Complicado, hein? Não, hoje a gente nem vai ter Não vai ter? Não, porque a gente está percebendo... Analisou, né? Analisou e acho que tem gente... Analisou. Um fala banalizou, outro fala analisou. tem gente forçando para ir para a cadeira. Eu tô falando do seu caso especificamente. Eu? É. Não, eu fui Banalizou. natural. Enquanto Não, tem muita não, gente deveria ter você- ido você e tá foi forçando. protegido. Foi pra ter. Quem? Foi pra você, Tá professor. banalizado o negócio da cadeira. Esse lado aqui. Esse lado aqui. Não pode levar celular pra cá. O Pedro falou aqui que o Benedetto custa 100 milhões de reais. Não tem valor. Isso, não tem O valor. nome do Benedetto foi especulado no São Paulo. Um empresário que não tinha nada a ver com Boca nem com São Paulo. Aí o São Paulo falou, mas tá bom, quais são as condições? Então, precisa esperar acabar a final da Libertadores, porque talvez valorize. Ah, mas quanto ganha? Ganha acima de 700 O mil próprio reais. Benedetto não esperou terminar a final. Não, Aê. Comemorou antes. não E tem. peraí, se o Pablo tem esse senão, talvez, da idade, 26 anos, a gente não sabe, o Benedetto tem a condição física. Claro. E é uma grande interrogação a Benedetto condição física já tem 28 para 29. do né? Benedetto.
Ah, mas é o que o Léo falou. Quantas vezes a gente já viu jogador aqui no Brasil que, tudo bem, o cara não... Ele não é o Pedro. Sim. E é um caso... O Richarlison, que tem 20, 21 e tem um mercado todo, Europeu. uma carreira toda. Mas, cara, aqui no Brasil, muitas vezes esses caras aparecem um pouco depois e dão conta. E é um caso diferente, por exemplo, do ceifador. O ceifador, no ano passado para este ano, mesmo nós que éramos ceifadoristas, eu era um ceifadorista. Eu não era, não. Eu era um ceifadorista. Eu achava que ele Mesmo merecia a oportunidade. Agora, Então, ceifadorista... eu não Mas sei. mesmo nós ceifadoristas, nós tínhamos uma pulga atrás da orelha em relação àquilo ter sido uma exceção na carreira dele. O Pablo não parece ser isso. A capacidade de jogar, para mim, professor, é que contrasta nos dois casos. O ceifador era um cara que se beneficiava de um esquema para empurrar a bola para dentro do gol, marcando vários gols de pênalti. E outros também, de cabeça. O Pablo participa do jogo de uma maneira muito diferente, coisa. da construção da jogada, da forma como o ele... próprio jeito que o Atlético joga exige isso dele. Sem dúvida. E acho que o rubro-negro gostaria de ver o Flamengo jogando desse jeito. O que o torcedor está achando isso. de Pablo no Flamengo? Eles estão gostando aqui. boa. Um ou outro ainda acha que não, que... Ou, acho que aí não sei nem se é rubro-negro, Mas tem gente que gosta mais de grife, né? Não tem? Tem. Mas o Pablo é um reforço de aeroporto? Não. Não, mas é um reforço bom. Por isso que eu tô falando, o reforço não tem que ser de aeroporto, tem que ser bom. Porque, por exemplo, o Benedetto seria. Eu acho também. Mas com outros Mas valores é aquela questão, o Benedetto é um jogador que, pelas lesões e tal, é um cara que, você vê, ele não tem condição de 90 minutos na maioria dos jogos. Pode até, sei lá pra frente entrar numa outra condição, mas eu acho interessante a aposta no Pablo. Eu faria a aposta no Pablo facilmente. 30 milhões pelo Pablo é muito. Tá mandando aqui o Jorginho. Ele prefere o Gabigol, mas o Gabigol não custa. São condições diferentes. Se você pegar, se você somar o que a Inter vai exigir, mais o salário, mais tudo bem, o Gabigol seria um investimento espetacular, mas o Gabigol é um cara que para você comprar o Gabigol, se você chegar pra Inter com menos de 20 milhões, os caras vão falar, desculpa, cara, eu paguei 30. Tá falando 20 de euros. De euros, 20 de euros, a gente tá falando de 90 milhões de reais. É fora do mercado isso já era. nacional. E aí tem o salário. O Pablo é um salário... O Pablo, chutando alto, ele vai ganhar 450 mil no Flamengo. Por que você fala assim? isso? Então, Chutando alto. 50? Eu acho que é menos. 450. Acho que até menos. Acho que é né? menos. Chutando alto. Não, mas é que assim, quando você vai pro Flamengo Claro. custando 30 milhões de reais, você não vai para ganhar 200 mil. Mas por que Faz você parte fica do- chutando alto? Daqui a pouco o cara vai te mandar uma mensagem. Não tem problema, fala não com tem, fica à ele. vontade. Mas... Não, ele conhece o mercado. Isso, esse é o ponto. Ele aprendeu com o Tardelli até hoje. Ele Aí- fica chutando alto em salário. Não, ele conhece aí vem o mercado. mensagem. Não. O Gabigol um perigo vai custar isso aí. mais do que o dobro, Bruno. O Gabigol custou R$1 milhão. O Souza tá falando aqui que devia dar mais espaço pro Lincoln jogar do que buscar outro atacante. O Lincoln tem o quê? 17 anos? 16, 17 18 anos. Ele fez aquele gol naquele segundo tempo contra o Grêmio. Seduziu um pouco, né? Depois, Mas vamos dar tempo ao tempo. você viu a seleção brasileira de base? Né? João Leite mandou aqui, ó, ele tem um pacote de reforços. Igor Rabelo, os rubro-negros estão querendo o Igor Rabelo, hein? Tirar o Igor do zagueiro. Botafogo. Jorge, lateral esquerdo, Guga, lateral direito do Avaí, Renan Lodge, o Pete Martinez, poxa, esse Pete Martins vai pra MLS. Rodriguinho e Gerson ainda, João Leite tá O Pete pedindo. Martinez vai Essa para... o quê? Que tá na Fiorentina? Aliás, tem uma informação do blog da Gabi, eu vou abrir agora aqui e já mostro pra Quando vocês. você abre, só para o Pete Martinez deve ser anunciado nos próximos dias no Atlanta United, que é o time campeão da Major League Soccer. Negócio na casa dos 65 milhões de reais. Dos jogadores mais que você citou, É o Renan Lodge, ele pediu o Lodge- Igor Rabelo. vamos lá, o Lodge, o Bruno Guimarães e o Léo Pereira. 3 jogadores que se destacaram muito nessa reta final de temporada do Atlético. Estão sendo preparados para serem vendidos na janela de verão na Europa. Obviamente para clubes europeus. O Renan Lodge não cabe mais no mercado nacional. Jogador lateral esquerdo muito acima da média. Ouvi ontem de um dirigente do Atlético que o cara é lateral para a seleção brasileira por um longo período. Eu acho que ainda não apresentou isso, mas... Empolgado mas, esse mas dirigente, eu acho que né? não. o Ele tá cara querendo do vender. Atlético, dirigente, acho que ele é o mesmo que ele fala pro cara da Europa que ligou, falou, Falou que também é um homem muito bonito também. Não, tem não um é. olhar Não, não é. muito... Mas Não, mas ele é bom jogador. Muito Sim, bom. mas eu acho que... Né, foi um Assim pouco como o Bruno exagero, né? Guimarães, a avaliação do Exagero. Atlético é de que o Bruno ainda precisa melhorar na bola defensiva, bola parada defensiva, mas é um volante moderno que joga, que se apresenta, faz o box to box. E o Faz o Léo quê? Pereira... Box to box. Vai pro inferno, vai pro inferno. Que vai
pro inferno. Que vai pro inferno. Box to box. Não vale uma vaquinha? Você vai Não, pode parar com isso. Não Não vale pode pra falar também. box to box? Não, pelo amor de Deus. Né? Qual que é a expressão A que... gente tá onde que a gente tá? Ô, Léo, qual que é a expressão Onde que que está? se refere ao box Ué, to não box? pode São falar? Paulo, Brasil? Área, área. Box to box? O que é isso? Esse negócio de pisar na área também tá chato também. Isso, né? Ah, não pode falar pisar nada. na área. Ah, Mas a gente tá falando de futebol, vamos. Você quer que fale do quê? box to box. Box to box falando de banheiro? É. O cara Na constrói um NFL banheiro. você não usa box esses to termos? box. Você não fica falando A aí? NFL é uma coisa, futebol é outra, né? Sim, exato. Eu pensei que ele tá falando aí, constrói banheiro. Ruim ontem, pelo amor de Deus. Não vi. Tá, então que bom. Bom. Foi muito ruim? Foi, pô. Mas não Quem faz o dispare box isso, to não. box? O Bruno Guimarães tem essa Faz box to capacidade box. de pisar na área Faz adversária. bidê também? Não, mas com futebol. Bidê. E o Léo Pereira Azulejos. assumiu a condição de titular do Paulo André, que se machucou, e fecha o ano muito bem. Amanhã, Bruno, eu vou trazer números do Atlético Paranaense, tá? Boa. Folha salarial, capacidade financeira, como é que o Atlético se planeja para a próxima temporada. Amanhã a gente Deve ter vai... até novidade hoje lá no uniforme também, Amanhã né? a gente- Escudo. amanhã a gente tal. vai Hoje falar, sai, né? não é Identidade possível. visual. Amanhã a gente vai falar muito sobre Pode mudar o Sul-Americana, nome. porque o Rômulo E qual gosta que vai? mais. Amanhã é Sul-Americana E aí eu vou- especial. Que cor aqui. que vai? Não sei. Vamos esperar aí. Vamos trazer a Sula de novo. A Sula é A maravilhosa. Sula amanhã? É, Vamos, Sula. podemos combinar. Né, dela participar. Quinta-feira. Olha, tá aqui no blog da Gabi, ó. Flamengo negocia com o ex-joia do Fluminense. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Para o lugar de Lucas Paquetá. Então a informação da Gabriela Moreira é a seguinte: uma das revelações do Flu nos últimos anos, o meia Gerson, de 21 anos, pode voltar ao Brasil. As conversas foram iniciadas pela gestão anterior, tá? E a nova diretoria, por sua vez, manteve o interesse na contratação do jogador. As negociações têm sido no sentido do clube rubro-negro adquirir parte dos direitos econômicos do atleta junto à Roma. O Gerson está emprestado à Fiorentina, com um contrato que vai até junho de 2019. Atualizou sozinho. aí. Atualizou, muito bem, mas Você existe, gosta quando acontece isso, né? A satisfação que ele tem quando acontece isso é legal. Um mas companheirismo. existe no contrato, né? Um companheirismo uma muito grande. liberação, Nessas horas viu, que a Léo? gente vê. Mas eu já li a matéria antes. Mas existe ali uma Uma coisa, Ele nem o precisa. Gerson, Agora ficou bravo, jogou. Ele foi pra, quando ele foi para não precisa Fiorentina, disso. ele não sabia que a Fiorentina não tinha conseguido vaga para disputa de Liga Europa. Porque tava esperando a sentença do Milan, né? Mas ele não sabia, ele achava que ia disputar a Liga Europa. Ele já estava lá em Florença, ele foi informado disso. Sei. Ele voltou e tentou ser novamente ligado a Roma. Ele não queria jogar na Fiorentina. Falou, não. Sabia não. Você tem que jogar aqui, não importa se tem Liga Europa ou não. Mas E tá ele tem jogando? jogado, tá? ele tem jogado. Tem uma tela que mostra os números dele nessa temporada, tá? Então os números depois o Léo pode contar exatamente qual tem sido o papel dele por lá. Fez 15 jogos na temporada, tá? Fez um gol, uma assistência, recebeu 3 cartões amarelos. Tá com 21 anos. Então ele participou muito bem lá já no Fluminense, estreia com 18 anos, fez 63 jogos, foi campeão da Primeira Liga. Ele foi vendido por 16 milhões de euros. Hoje, lá no Transfer Market, o valor dele é de 10 milhões de euros. Mas, claro, é um jogador jovem, acho que se pintar aí uma negociação, esse valor pode subir. Segundo a informação da Gabi, ela não tem ali todos os detalhes de valores, mas a ideia do Flamengo é adquirir parte desses direitos. Eu gosto do futebol do Gerson. A Fiorentina tá num momento ruim, né? Não ganha, tem 8 jogos, 6 empates, 2 derrotas. Eu tô aí. com a Sassuolo 3-3 na última semana. Ou no último minuto. A mulher do Rômulo torce pra Fiorentina. Aí eu fico, tenho todas as informações, acompanho. Plenamente bem 3 gols do informado. Sassuolo. Não, Mas, e tava normalmente- perdendo 3-1. Normalmente nessas situações, assim, aparece quando o cara não tá jogando, né? Quando o cara tá meio encostado, assim, e o Gerson tá jogando. Então, acho que a questão o Rômulo já citou, já deu uma louca no Gerson que ele não queria ficar lá quando ele foi emprestado no começo da temporada. Então, o Gerson é o cara que teve o pai dele dando um monte de palpite também quando ele apareceu. Então, Marcão. Então, é uma figura instável. É uma figura bem boa, instável. É bom boa jogador. definição. É muito bom jogador, mas é uma instabilidade muito grande. Parece um meio Gabigol, não? Essa coisa de voltar da Europa. Imagino ele. Porque ele sai com uma expectativa boa daqui. E o curioso é que ele tá jogando, né? Não é que ele tá infeliz por não jogar mas e nada. né? Será voltar para o Flamengo? Será que para ele, como é a cabeça dele, uma figura instável dessa? É. O que ele quer da vida no futuro? Ele vai querer usar o Flamengo para voltar à Europa? Ele vai se contentar, o que não é pouco, mas enfim, se contentar em ser um ídolo do Flamengo? Então,
O que indica é que ele tem a ambição já de estar em equipe de disputa continental na Europa. Ele não sabia que a Fiorentina não estava e quis voltar. Quis melar o acordo que já estava estabelecido. Me parece Então, não sei. mais negócio hoje para o Flamengo do que para ele. Um jogador que sai como ele saiu daqui, aí a própria saída da Roma para a Fiorentina já pode ser encarado como uma coisa menor, porque a expectativa era que ele arrebentasse na própria Roma e fosse para... não está na Liga Europa. É um nome que me agrada demais. Se o Flamengo fosse capaz... dos nomes especulados, é aquele que mais me encanta. Mais que do Pablo? Meia. É aeroporto? Não, para meia. Pro meia. Tecnicamente, ele é muito bom. A questão aqui é a instabilidade do comportamento. Não, mas... Só não sei se para a carreira dele, esse passo é o melhor passo, pensando em Europa, porque a preocupação é de que ele fique rotulado como um jogador que não deu certo no futebol europeu. E aí até dificultaria depois para o Flamengo uma revenda. Mas é até importante para que o fã do esporte entenda como é que o clube de futebol funciona quando ele está buscando reforços. É até natural que ele estabeleça uma ordem de hierarquia. Esse é o meu plano A, esse é o meu plano B, esse é o meu plano C. Mas os clubes de futebol, eles não deixam para negociar com o plano B e com o plano C só a partir do momento em que o plano A não deu certo. Eles vão conversando e vão trabalhando em algumas frentes. Então é por isso que o fã do esporte nos últimos dias viu a especulação de que o Rodriguinho pode se jogar no Flamengo, viu a especulação hoje de que o Gerson pode jogar no Flamengo, e daqui a pouco a gente vai falar sobre a possibilidade de o Ganso ser reforço do Flamengo. Porque estabelece prioridades, mas você sai conversando para entender as condições do negócio. Esse aqui, quanto é que vai custar? Você só vai descobrir quanto vai custar a partir do momento que você estreitar a relação. E a partir daí, talvez, eventualmente, com a noção de quanto cada um vai custar, com luvas, com salário, com a comissão, com repasse ou compra dos direitos econômicos, aí você toma a tua decisão final. Desses nomes todos, o Gerson, para mim, é o mais diferente, para a meia, é o mais espetacular. Só que eu não sei se para o Gerson seria bacana, mesmo levando em consideração o projeto de jogar no time mais rico do país ao lado do Palmeiras, com as perspectivas de comandar o cenário nacional. Então, porque nesses nomes aí especulados, e até que o rubro-negro sonha, né? Tem rubro-negro que pede o Hernanes, Renato Augusto, o Rodriguinho, que a gente sempre tem falado aqui. Esse é um cara mais jovem, é um outro perfil e também me agrada mais. Ou vocês acham que não, que tem que ser já cara experiente, com peso, para aguentar a pressão nesse momento? Entre ele e um desses veteranos, eu sou mais ele. Agora, com que disposição ele estará jogando no Flamengo? Se vier, vai ter disposição, né, professor? Acho que mais disposição que esses outros. É que assim, se o cara tá disposto a largar a Europa, jovem ainda, para vir jogar, cara, o cara tem que estar afim. O Gabigol não tá afim quando voltou. Tem que estar... Agora, o ponto é pra Roma. Porque pra Roma, assim, pra tirar o cara da Fiorentina e colocar no Flamengo sem ganhar nada... Aí você só está desvalorizando o jogador. Né? Você está tirando ele do mercado de lá para levar para o mercado menos visto. Por isso que a Gabi levanta que a ideia do Flamengo é botar dinheiro. Porque aí a Roma pensa, bom, beleza, não vou recuperar tudo que eu investi, mas uma parte eu vou recuperar. Acha um sócio ali. É isso. Mas para a Roma tem que ser bom também, né, cara? A ideia da Roma é colocar o Gerson na Fiorentina, porque eu tô vendo de perto, eu tô vendo toda semana, tô acompanhando a evolução do jogador para avaliar se eu quero ele de volta, se eu vou ter uma proposta para vender, qualquer coisa assim. Então não é uma negociação fácil. Agora, eu acho o Gerson muito bom, inclusive porque ele pode jogar tanto por dentro quanto aberto, você pode colocá-lo num meio campo de 3 ali, saindo um pouco mais, você pode colocá-lo como atacante pelo lado, ele é um jogador muito versátil. Então... Eu lembro ele jogando muito pelo lado. É que tinha o Kennedy também no mesmo time do Fluminense. Sim. Os dois até se confundiam, assim. Né? E esse é o ponto, né? O Fluminense nessa situação periclitante. Depois vamos falar sobre a possibilidade de o Sornô sair pro Corinthians e os jogadores do Corinthians que não querem ir pro Fluminense, algo que tem se tornado bem comum, já havia sido assim quando o Palmeiras queria o Scarpa e envolveria jogadores. Se não fosse a base do Fluminense, se não fosse Xerém nos últimos anos, é capaz de o Fluminense hoje tá à beira da Aí, o Richarlison não é de Xerém, mas é um jogador que surge lá. O Gerson, o Kennedy, o Wendel. O Marco Júnior acabou não rendendo frutos, mas foi outro jogador que saiu da base. Douglas. O Léo, que acaba de ser vendido. O Douglas. Agora tem o Ayrton, também outro jogador.
Mas ele é substituto para Paquetá, o Gerson? Pode ser também. Outra característica, mas como eu disse, ele pode jogar. Paquetá não é naquela mais posição. Rodriguinho? Bruno, mas eu vejo o Gerson jogando ali também. Também. Eu acho que ele pode fazer a função. Acho que é um jogador, como eu disse, muito versátil. Mas não parece uma negociação que nasce fácil. É uma negociação que você tem que trabalhar bem nela. Dos 15 jogos que o Gerson jogou, na Fiorentina, 13 como titular. Sim, Não é aquele cara que entra nos minutos finais. Às vezes o cara tem 15 jogos, mas foram 13 como... Ao contrário, lá 13 como titular, só 2 como reserva. E é um time muito jovem no geral, né? Muito É um jovem. time de muito garoto. Até por isso essa instabilidade. Então, Tem outro brasileiro que é o Vitor Hugo, né? Que tá... E o Medeiros está lembrando aqui que o Gerson, ele trabalhou com o Abel, né? Verdade. Esse time todo que a gente está falando do Fluminense, do Kennedy, do Gerson. certamente tem esse dedo do Abel aí, não tem, Rô? aparentemente sim, né? É um grande dedo. Aliás, já foi anunciado oficialmente? Já? Oficialmente não. Não, mas todo mundo já sabe. O que estão esperando, Não, Nicola, pra o que anunciar falta oficialmente? para... sabe? O que eu sei é que são 2 anos de contrato. 2 anos. Rodriguinho e Pablo não são contratações de peso para o Flamengo, mandou Esmair. Meio de campo do Flamengo tem que ter Coelar, Felipe Melo, Renato Augusto e Hernanes. Mas legal, assim, você vai do nada, você vai convencer o Renato Augusto a largar 200 milhões de dinheiros lá para vir jogar? Então, esse é o ponto. E a faixa etária vai lá Tem, para cima tem também. até fã do esporte, assim como o Rômulo, que não gosta que se fale de salário. Eu não gosto. Não. Mas tem momentos que é importante que você... Eu acho invasivo. É invasivo. Pois bem, eu vou falar do seu daqui a pouco. Que isso? Mas fala o seu primeiro, então. Não, Mas é não. que o meu é tão Se você menor. Mas anunciasse é que o o meu é seu- tão menor. Se você anunciasse o seu, eu falo que ele fala o próprio, então ele pode falar dos outros. Ah, você acha que é assim? Eu acho que é assim. Tá, e depois eu vou te Qual falar é e o você seu? vai falar. Qual que é o seu? Eu vou falar... Não, fala o seu, aí você pode estar liberado. Só se eu falar o seu primeiro. Não, posso? não. Você que tá falando, não Você faço prefere eu não falo salário de ninguém. Romulo, você prefere que o Nicola fale qual é o time dele ou o salário? Salário. Salário Eu sei ou que é time? Palmeiras o time dele. Olha, tô perplexo com essa Ó, Bruno, o Hernanes ganha na casa dos 2,5 milhões de reais na China. Tem contrato até dezembro do ano que vem. Aí quando o fã do esporte pede que traga um jogador desse, Então. como é que faz? Não sei. faz. Como é que faz? Ignora. Mas é bem importante que o fã do esporte saiba Agora ele já disso. leu já. Ah, agora já era. mas Renato, Não dá. o quê? Não dá, cara. Não, Porque além de torcedor tá tudo, pedindo, ó. além da questão financeira, tem a questão de faixa etária. O O Flamengo precisa de um time competitivo. Aí vai para um lado de buscar jogadores com a média de idade tudo acima de 30 anos. Não faz sentido.